E para falar sobre os assuntos políticos da cidade, os bastidores, eu recebo aqui a nossa comentarista Renata Marques. Boa noite, hoje é quarta-feira, dia de papo com a Renata Marques, né? Seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Natália. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, olha, eu soube que os vereadores, principalmente os novos, aí os vereadores eleitos, eles se reuniram na segunda-feira. E a pauta foi a presidência da Câmara. Tá sabendo, Rê? Exatamente, Natália. A gente já comentou isso lá no comecinho da articulação de quem ficaria como presidente da Câmara, quem teria o apoio, né? E a gente tinha dois nomes. A gente tem o Marquinhos Ferreira, que é o atual presidente, e o Marcos Cripa, que é o candidato que o padre, o prefeito, apoia. E nessa reunião foi uma reunião de articulação, para ver como os vereadores, os eleitos, iriam votar, né? Como eles iriam se comportar. E ali teve uma novidade, teve o lançamento de um terceiro nome, do pastor Júlio Zanini. Olha só, terceira via, então. Terceira via, se colocando como representante da direita. Como a gente vem sempre comentando, que Catanduva é um caso à parte, quando a gente menciona direita e esquerda, a gente tem o Marquinhos do PT, que nem sempre defende muito as pautas ideológicas, quem defende mais voltado ao PT é a vereadora Thaís, e a gente tem o Marcos Cripa se colocando como direita, estando no PL, que também não é a direita, pois ele era do PT, ele sempre foi candidato, foi até o vice da Beth em uma das campanhas. Então, em Catanduva, esse caso direita e esquerda, ele é muito confuso, ele precisa de uma análise muito pessoal, porque a gente tem que analisar ali valores, deixar um pouquinho os partidos de lado. Só que o pastor Júlio, ele vem com essa oferta, né, de posicionamento, com essa ideologia dele muito criteriosa, muito direcionada. Então ele está se colocando como uma opção, principalmente para aqueles vereadores, para aqueles que falam que vai votar no Cripa por ser a direita, por ser PL, quando eles usam esse argumento para votar no Cripa. Agora a gente tem, ou vamos ter, né, um terceiro nome para balancear. Então agora a gente vai conseguir analisar, diante desse nome, né, dessa apresentação do pastor Júlio, como realmente vão se posicionar. Estão votando em princípios, no que cada um defende, ou nas articulações, nas indicações, em apoio ao prefeito. Agora a gente vai saber realmente como cada vereador pensa e como eles vão se posicionar. Exatamente, e a gente viu, nós até comentamos aqui no jornal, da possibilidade da terceira via, e nós falamos em dois nomes, o Belê e o Gleison. Porém, nessa reunião que eles também estavam presentes, eles também estavam ali, eles não se manifestaram, não falaram sobre a presidência, então o pastor Júlio falou, me coloco à disposição, porque nem todos estavam satisfeitos com esses dois candidatos. A gente sabe que a base aliada do padre vai votar no Marcos Cripa e poucos ali, então tinha dificuldade. Se a gente perguntava, e aí, decidiu quem vai votar, quem será o presidente, muitos não sabiam. Então tem agora essa terceira via aí que, para muitos que não sabiam em quem votar, então é a chance de mudar. É uma opção. Se a gente fizer as contas ali de quem realmente afirma apoio ao padre, os votos que seriam do Marquinho, ainda é muito confuso. Mas eu ainda arrisco a falar que, se for uma conversa bem estruturada, uma articulação, talvez o pastor Júlio consiga trazer o Marquinhos, talvez a vereadora Thaís, mais alguns dos novos, para fortalecer o voto nele. De repente, por sobrevivência do Marquinhos, seria mais viável ele apoiar o pastor Júlio do que ele bater só de frente com o Marcos Cripa e ter a maior parte no Marcos Cripa com essa única opção de ser a direita de Catanduva. Então agora a gente vai conseguir realmente analisar o que cada um pensa. Se realmente eles estão votando no vereador, na pessoa presidente ou na indicação. Vai ter bastante coisa aí pra gente comentar. Dia 1º vai estar bem interessante. Será que, por exemplo, vai ter mudança de voto no dia? Porque, por exemplo, se o Marquinhos perceber ali que muita gente vai votar no pastor Júlio, pode ser que ele mude o voto, a Thaís Braz mude o voto, e alguns ali, né, se perceberem essa movimentação, pode ser que mude. Eu acredito que pode sim,
política é um jogo de articulação, é um jogo para fazer o que é melhor ali, para cada um se proteger, é um jogo de sobrevivência. E às vezes a gente precisa abrir mão de um cargo, de uma posição, às vezes até do poder, para a gente sobreviver ali naquele meio. O pastor Júlio, eu já comentei, o próprio David, são candidatos que, ao meu ver, estariam isolados agora de princípio, porque eles vêm com uma posição diferente, não sendo a esquerda, mas também não sendo apoio declarado ao prefeito. Então, olhando assim por fora, sem ter nada ainda acontecido, nenhuma sessão, a gente vê nessa análise que eles estão meio isolados. E talvez isso seja uma forma deles se unirem a um grupo e fortalecer. É como eu falei em vários outros programas, não é uma questão de ser oposição ao prefeito para vetar e atrapalhar, mas é para ter o contraponto, para a gente ter aquele balanceamento e não ter uma Câmara que vai só aprovar e só apoiar tudo o que vem do Executivo. A gente precisa desse balanceamento. E mais uma vez, aqui em Catanduva a gente não consegue fazer essa análise de direita e esquerda. Eles são muito misturados, os partidos e as pessoas que se afiliaram a esses partidos, né, que estão filiadas aos partidos, nem sempre representam. Então, hoje, para a gente fazer essa articulação e falar, não, tal vereador vai votar por conta do partido, porque é a direita, como muitos deputados votam com o partido, porque é indicação, aqui isso não vai se aplicar. Está muito misturado, talvez no decorrer do ano, em 2025, conforme forem surgindo as pautas, talvez esse direcionamento de cada um possa caminhar e a gente falar, realmente esses são da esquerda e esses são da direita, mas nesse momento eles ainda estão muito misturados. Exatamente. Bom, nós estamos então acompanhando toda essa movimentação, tudo que diz respeito aí à presidência da Câmara, que faltam poucas semanas, logo a gente vai saber, e também muita coisa pode mudar, a gente sabe que a política é dinâmica, muita coisa pode mudar até mesmo no dia. Até mesmo no dia, e lembrando que dia 1º a gente vai estar lá fazendo a cobertura ao vivo, entrevistando, e qualquer novidade, qualquer movimentação, a gente vai dar em primeira mão. Exatamente. Muito obrigada, Renata, mais uma vez aqui com a gente, trazendo as notícias da política aqui de Catanduva e também nacional. Obrigada. Boa noite, Natália. Até quarta-feira, se Deus quiser. Boa noite a todos.